E aí, tudo bom? Meu nome é Carlos Barros, né? Hoje eu estou falando um pouquinho sobre a iniciação de natação para bebês, tá, gente? Eu anotei alguns pontos aqui, por isso que eu vou ficar só tendo como norte. Eu estou atuando como apenas um meio para que o profissional de educação física, né, que está iniciando um pouquinho na carreira, que gosta da área da aquática também, se sinta convidado, através das minhas informações, ver uma nova vertente de atividade de trabalho, tá? Tô falando um pouquinho sério agora porque é um vídeo, né? Mas normalmente o professor de natação tem que ser o professor, tem que ser o cara, tem que ser a criança em formato de adulto, né, gente? Porque professor sério de natação, fala não. As crianças gostam de brincadeira, gostam de uma piscina bagunçada, mas é uma bagunça organizada, tá? Primeira dica. Seguinte, esse vídeo vai se destinar principalmente, tá, num contexto geral, para os profissionais e algumas dicas que eu vou dar aqui nesse exato momento, tá? Não vou ser muito tecnicista no sentido de como dar aula, como fazer a pegada no bebê, qual o decúbito melhor a se trabalhar na primeira aula, segunda, terceira aula, entendeu? Se é ventral, se é dorsal e tal, enfim. O que eu posso falar hoje é que a participação dos pais na aula é tão importante quanto a do tio, do tia, professor, tá? Então, o que acontece? Inicialmente, tá? Um pouquinho de história, lógico. Né? A natação para bebê, ela já começa, teoricamente, dentro de casa. Quando a mãe e o pai colocam o bebê na banheira e começa a dar banho. É um meio aquático ali, a banheira, né? Vale salientar a regulação da temperatura, que é o ideal entre 30 graus aproximadamente, tá? Porque senão a criança sente um frio, então ela vai se sentir desconfortável e precisamos ter a água, a piscina como meio convidativo e não traumatizante, tá? Primeiro ponto. Desculpa. Primeiro ponto. Quando a criança chega no espaço, tá? E você tá lá como profissional, é importante lembrar que o bebê deve ser acompanhado pelo pai ou a mãe, ou papai, mamãe, não sei. Sendo que tem que ser um dos dois que estejam levando a criança. E nunca os dois. Por quê? Porque sempre tem um que tem um meio diferente de lidar com a criança, mas aí varia de pai para mãe, depende das famílias. Mas o importante é que sempre tem que ser um, nunca os dois, tá? Nesse primeiro momento, claro, tá? Segundo, fora da água, o bebê pode ser acompanhado por qualquer outra pessoa, tá? Que vai dar todo o apoio necessário e tem que colaborar nas aulas com o professor, né, gente? Nesse primeiro ponto que eu falei, que é um dos pais e nunca os dois, eu estou falando no meio, dentro da água, tá? No caso, por exemplo, de uma natação em grupo, tá? Existem dois tipos de natação para bebês. Individual, eu particularmente, eu costumo trabalhar no espaço individual, tá? Onde eu sou o professor lá. E tem grupos também, que normalmente a duração da aula individual é em média de 20 minutos, que é o ideal, porque tem que ser uma atividade prazerosa para a criança. Tem que ser uma atividade convidativa. A piscina tem que trazer alegria, tá? Então, mais do que 20 minutos, a criança começa a se sentir incomodada, começa a sentir um mal-estar, porque como a piscina é um meio instável, para ela é um rebuliço, digamos assim. E tem que deixar, gente, a criança com gostinho de querer voltar, tá? Então a gente tem que ter muita criatividade. O professor tem que ser o cara nessa área, tá? Outro ponto de tipo de natação para bebê é a natação em grupo, tá? A duração da infantil, né? Ou da infantil não, da individual é em média 20 minutos, tá? E a em grupo é em 45 minutos, tá? Tem que ter plano de aula, tudo bonitinho, tem que ter uma sequência das coisas e tal. E normalmente é sugerível até 14 bebês no grupo, tá? Mais do que isso eu acho muita coisa, tá? Claro que cada pai com o seu bebê, né? Cada bebê com o seu papai, na realidade, tá? É obrigatório, tá? Pelo menos assim, é indicado falar sobre as regras de funcionamento, o desenvolvimento da atividade, é importante essa participação dos pais, da fralda apropriada dentro da piscina, muita gente às vezes não lembra, tá? Então é o caso às vezes algum transtornozinho, tá? E isso impede o uso de piscina por outras pessoas, tá? O uso da touca já para acostumar o bebê, claro que se ele for um bebezinho muito pequeno, às vezes não tem condições, né, gente? Mas se for um pouquinho maior, dá para utilizar. E vamos falar também sobre a importância dos pais neste processo muito, muito, muito importante na vida da criança, tá? Primeiro,
Quando o papai e a mamãe chegam, tem que ter toda uma disciplina, tem que chegar no espaço, sentar, esperar, tá? Nas primeiras aulas, é importante que os pais venham preparados para entrar na piscina, porque como é um ambiente novo, o bebê normalmente ele vai ter uma certa resistência de chegar ao tio ou à tia, ao tio Carlos ou então à tia Sabrina, por exemplo. Então fica muito complicado, né? E às vezes o pai ou a mãe às vezes prefere entrar na piscina para fazer essa transição, tá? Hoje eu não vou falar muito sobre forma de pegada, como você entrega o bebê ao professor, como você pede ao papai e à mamãe. Eu vou falar só nos próximos vídeos que aparecerão em seguida, tá? O pai e a mãe, né, no caso, deve apresentar uma postura lúdica, tá? Uma forma alegre de participar da aula, mesmo que seja do lado de fora da piscina. Porque isso é muito importante, porque vai passar confiança para o bebê, tá? E tudo tem que ser baseado na parte do jogo e da brincadeira. Se não tiver jogo, se não tiver brincadeira, não tem jogo para criança. A criança é um ser muito inteligente, tá? O bebê principalmente, tá? Outra coisa, atestado médico, tá? Tem que pedir ao pai e à mãe para ir ao pediatra para solicitar, dizer que o bebê está apto para fazer justamente a atividade aquática devida. Se a piscina for tratada com ozônio, ó, perfeito. É uma das melhores piscinas a trabalhar. Não desmerecendo as outras, tá? Mas o ozônio, por exemplo, é uma das boas formas de tratamento de água de piscina, tá? Tem umas também que são salinizadas e tal. É interessante ao pai e à mãe que façam uma pesquisa antes sobre essas águas, tá? Tem vídeo meu também falando sobre cloro e ozônio, é só dar uma olhadinha lá, tá? Segundo, é importante salientar que as atividades aquáticas, elas não são um fim. Um fim, não de fim, um fim de finalidade. Elas são um fim, finalidade para o desenvolvimento da criança, tá? Ela não é um fim de finalidade, mas ela é um meio para ajudar, um meio rico, inclusive, para ajudar no desenvolvimento da criança. Não só no aspecto motor, mas psicomotor e social também, tá? Normalmente, né, algumas literaturas falam sobre a idade correta para entrar na piscina e tal, o bebê e tudo, mas eu particularmente eu acho ideal que seja de 6 meses em diante, desde que tomadas todas as vacinas, tá? E lá no espaço também onde eu trabalho, considera-se bebê de 6 meses a 2 anos e 11 meses. De 3 anos em diante a kids, né? Ou criança propriamente dita, tá bom? Deste modo, temos alguns objetivos para tratar para adaptação do meio aquático para o bebê. Eu vou citar 3 nesse exato momento, tá bom, galerinha? Primeira coisa, tem que ser criado um espaço lúdico de lazer, alegre, feliz, convidativo, tá? Segunda coisa, tem que ter um reforço do meio. O que é o reforço? É uma união ou uma comunicação de pai, mãe, né, no caso, se for o casal que vier, ou então mãe, professor e bebê. Sendo que o meio, o centro desse termo, é a criança, o baby, tá? O bebê. Então, se tendo essa comunicação, essa interação, vale muito a pena, tá bom? Segundo, 3 aspectos que vale a pena ser lembrados. Recursos materiais e técnicos, tá? Lúdicos e técnicos. Recursos humanos, quanto a equipamento e composição das turmas, conforme o caso. E o desenvolvimento da aula propriamente dito. Tudo isso tem que planejar. Quanto ao material, estou falando rapidinho porque eu falei que o vídeo era curto. Quanto ao material, tem que saber a quantidade, qualidade, diversidade e principalmente versatilidade. Para que o objeto, o brinquedo vai servir naquele exato momento. Não adianta a gente ter vários objetos e não saber utilizá-los, tá bom? Recursos humanos. É interessante o profissional entender um pouco sobre psicomotricidade, desenvolvimento biológico e da natação, tá? Anatomia, né, geral, galera. Segundo, duração de aula. 20 minutos em média para natação individual, exclusiva. 45 minutos em média para turminha. Máximo de alunos sugerível para turminha, 14 alunos por turma. Senão vira bagunça. Não bagunça. Bagunça, mas no sentido de você não ter um domínio sobre a turma. Que seria muito bebê, né? Aspecto de atividades, por exemplo, eu vou citar o que é a psicomotricidade. A gente vai trabalhar na psicomotricidade, locomoção, equilíbrio, postura, vai trabalhar também respiração e manipulação. Legal. Na relação socioafetiva, a gente vai trabalhar reforço dos pais da água, né, família, integração social e o desenvolvimento da confiança, tá? Situações específicas. Com o desenrolar da atividade, tá? A gente vai introduzir brincadeiras, vai ter a imersão, tudo isso tem que explicar onde são os pais, porque os pais têm que sentir confiança no profissional que está trabalhando com o filho deles, tá? Muitas mães, muitos pais fiquem amedrontados quando eu vou falar, vou mergulhar, então eu não vou afogar, mas a gente tem que saber profissional o momento certo.
Às vezes tem bebês que são aptos de fazer mergulho na primeira aula, outros não. Quem vai saber é o profissional adequado, tá? É importante salientar que a preocupação das crianças, a nossa preocupação tem que estar sempre no bem-estar da criança, tá? Se ela está bem, se ela está se sentindo bem, tudo isso vai mostrar através dos comportamentos, tá bom? É isso, gente. Eu falei o basicão, tá? Tem as etapas da psicomotricidade, que eu não vou entrar agora nesse mérito, porque eu falei que o vídeo era curto. E é isso. Eu espero ter ajudado, tá bom? Tem muitos vídeos aí falando sobre aulas. Tem vídeos meus, inclusive, dando um pouquinho de aula de natação para bebê, para as crianças em si, adultos, grupos especiais, natação adaptada. É só seguir aí o canal, clicar aí e ativar as notificações, tá bom? Um abraço e boa sorte aí, sucesso na carreira de vocês. Tchau, tchau.